Olá, meus alunos, como vão vocês? Dando continuidade, então, ao nosso assunto, vamos continuar com impactos sanitários e ambientais, estudos de impactos ambientais, segunda parte. Então, vocês se lembram que na aula passada a gente viu que existe o que se chama de estudos de impacto ambiental, que é o estudo que se faz quando um empreendimento, uma ação do ser humano vai ser implementada em algum lugar. É um estudo que se faz antes dessa implementação. A partir do momento que a gente sabe o que pode acontecer quando a gente implementa alguma coisa, nós podemos tomar atitudes para diminuir o impacto daquela atividade específica. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo de impactos ambientais? Vocês se lembram que na aula passada a gente viu que estudos de impactos ambientais eles têm diferentes partes, diferentes etapas. A gente vai levantar informações gerais através da caracterização do empreendimento. Então, a primeira etapa é saber como que é o empreendimento que a gente quer fazer. A segunda etapa é pesquisar o meio ambiente na área de influência daquele empreendimento. Então, a gente levantou o máximo possível de informações sobre o empreendimento, e daí a segunda etapa foi levantar o máximo possível de informações sobre o meio ambiente onde que aquele empreendimento está inserido. Daí vamos fazer o seguinte, vamos cruzar o empreendimento com o meio ambiente? Vamos cruzar a caracterização do empreendimento com o diagnóstico ambiental? A partir deste cruzamento, a gente pode imaginar quais são os impactos que o meu empreendimento provoca no meio ambiente onde ele está inserido, qualquer que seja esse empreendimento. É muito importante saber isso. Mas, professor, nós somos da área de saúde. Pois bem, sem pessoal da área de saúde, qualquer estudo de impacto ambiental ele vai ser sempre incompleto. Nós temos visto que muitas vezes um empreendimento, ao ser implementado em algum lugar, qualquer que seja esse empreendimento, ele traz riscos ao meio ambiente, mas também muitos riscos ao ser humano. Então vamos fazer esse cruzamento com as informações do empreendimento, das informações do empreendimento com as informações do meio ambiente. Isso é o que a gente chama de determinação e avaliação dos impactos ambientais. Vamos ver como que se faz isso? Essa é a etapa que a gente chama de mais crítica em todo estudo de impactos ambientais. Ela necessita um conhecimento aprofundado e uma capacidade de previsão. Por que previsão? Lembrem-se do que eu já falei. Isso a gente faz antes da implementação daquele empreendimento naquele lugar. Existem vários métodos onde que a gente vai pegar as informações da empresa, do empreendimento, e vai comparar com as informações do meio ambiente. Desde alguns métodos mais simples, vocês vão ver, como o próprio DOC, que está aqui nesse slide, até alguns métodos mais complexos. Eu vou mostrar só alguns para vocês. E isso vocês podem aplicar em qualquer empreendimento que vá fazer um dano também à saúde do ser humano, tá? Não é só o meio ambiente visto como algo isolado, mas pensando na saúde do ser humano. O primeiro método é o método chamado ADOC. A DOC é um consultor. Consiste em declarações feitas por especialistas sobre um tipo e a intensidade de impacto. O que o especialista vai fazer? Bem simples, pessoal. Ele vai pegar
o dossiê lá, o relatório com as informações da empresa, vai pegar o dossiê, o relatório com as informações do meio ambiente, vai ler e ele vai fazer uma crítica. Ele vai fazer uma avaliação. Então ele vai dizer, olha, em tal condição da empresa afeta tal condição do meio ambiente ou afeta tal condição do ser humano, tá? Aqui tem o método, é um exemplo de método ad hoc. Então ele pega na coluna da esquerda, vocês veem diferentes coisas. Olha lá, olha, tem vida selvagem, espécies ameaçadas, solo, água subterrânea, mas tem recreação, qualidade do ar, saúde, segurança e assim por diante. Se a gente está pensando só na saúde do ser humano, a gente pode pegar, por exemplo, esse item saúde e segurança ali, não sei se vocês estão enxergando, e pode fazer essa comparação entre as informações da empresa e as informações do meio ambiente e aquelas informações que a gente tirou do meio ambiente e fazer um julgamento como ficaria em relação a itens específicos de saúde. Então aqui no exemplo fala EN, efeito nulo, EP, efeito positivo, EN, efeito negativo, B, efeito benéfico, EA, efeito adverso, P, problemático, CP, curto prazo, LP, longo prazo, R, reversível, I, irreversível, e assim por diante. Isso é só um exemplo, dá para fazer como a gente quiser. Então, no método ad hoc, um consultor vai pegar, vai ler as informações da empresa, ler as informações do meio ambiente e vai fazer um julgamento, o que ele acha que vai acontecer. O segundo método são as listas de controle. É um método ad hoc com uma lista de parâmetros pré-definido, né? Então ele vai pegar uma lista pronta já e vai simplesmente fazer a mesma coisa que faz no método ad hoc. Tá? São chamadas as listas de controle. E tem várias listas por aí. Vocês veem aqui, olha que legal. Tem um item nessa lista chamado elementos socioeconômicos, demanda auxiliar, base de taxação, saúde e segurança, aceitação da vizinhança e assim por diante. Dá para a gente também fazer como a gente quiser. Daí a gente vai para o método ad hoc simplesmente. Simples, né, gente? Então, o especialista, tanto no método ad hoc, o A, quanto na lista de controle, o B, ele vai fazer um julgamento naquele item específico. O que ele acha que vai acontecer? Então, as listas de controle são uma variação muito íntima do método ad hoc. O terceiro método que eu estou colocando aqui para vocês são os métodos das matrizes. São quadros bidimensionais que facilitam a determinação dos impactos decorrentes da interação entre as atividades do projeto e elementos mais específicos do meio ambiente. O método de matrizes mais famoso que existe é a matriz de Leopold, que foi feito na década de 70 por um pesquisador chamado Leopold, que trabalhava no Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Vejam só, a primeira coluna da esquerda, você tem várias áreas e subáreas, né? Qualidade da água, da atmosfera, erosão, sedimentação, e assim vai. Atravessado em cima, na primeira linha, eu tenho sítios industriais, estradas, linhas de transmissão, etc. Eu tenho atividades do ser humano, nessa na primeira linha aqui em cima. E na primeira coluna eu tenho características do ambiente. O que ele vai fazer? Ele vai cruzar um com o outro. Ah, mas aqui não tem sítios industriais, então esse fica vazio. Opa, tem escavação de superfície e qualidade de água. Ah, isso tem. Então ele vai dar
uma nota. Essa nota, ela tem duas partes. A primeira, magnitude do impacto, o quão grande é aquele impacto. E a segunda nota, vocês podem ver no quadro da direita, é a importância do impacto, o quão importante ele é. Normalmente, um grande impacto é muito importante, mas não necessariamente, tá? E daí eu dou notas de 1 a 10, tanto para magnitude quanto para impacto. Quanto mais próximo de 10, maior é o impacto e mais importante é aquele impacto, tá? Então a gente vai pegar, vejam lá, escavações de superfície na primeira linha e com qualidade da água. Ele colocou aqui magnitude 2, importância 2. Isto significa que é um impacto baixo nesse caso e não é muito importante. Mas vejam lá, detonação e perfurações. É o quarto na primeira linha horizontal e com o C3H, espécies raras e importantes. Ele deu nota 5 e 10. Significa que o impacto é grande, ele vai atingir muitas espécies raras e importantes, e por isto mesmo, por atingir espécies raras e importantes, ele tem uma importância muito grande. Deu nota 10. Vão prestando atenção nisso. Por quê? Aqueles impactos que a gente considerar mais importantes, a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente precisa dar uma importância, dar uma significância a cada impacto. É bem simples também, tá, gente? Tem um outro método que são chamados as redes de interação. É uma ampliação dessas matrizes que daí permite indicar impactos primários ou de segunda ordem, impactos secundários, terciários decorrentes daqueles de primeira ordem. Porque algumas vezes o impacto pode provocar outros impactos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, perda de habitat, eu posso provocar perda de espécies. Perda de vegetação, eu posso ter afastamento da fauna, posso ter um desequilíbrio no ecossistema. E assim por diante. Nesse método de redes de interação, a complexidade dos efeitos é mais bem percebida, a gente consegue ver melhor. Então, na primeira coluna, vocês colocam a atividade. Por exemplo, uma mineração. Implementação da atividade mineradora. Qual o impacto primário? Geração de emprego e necessidade de infraestrutura. Secundário, direcionamento, etc. Terciário, alteração das condições socioeconômicas. Você vê aqui que é só relacionado ao ser humano. Mas, por exemplo, eu vou abrir a cava para extração lá do minério, nesse caso é malaqueta. Então eu tenho perda de habitat. Esse perda de habitat leva a prejuízos à biodiversidade local. Eu tenho perda da geologia local, leva ao empobrecimento do solo, que leva à alteração na permeabilidade e capacidade de entrar água no solo. E assim por diante. Eu posso fazer qualquer interação que eu queira. A vantagem desse método é que dá na cara, né? Você vê logo de cara. Apesar dessas linhas aí, você consegue distinguir muito bem. Vejam lá, olha, o 7, irrigação da pilha de lixiviação. Eu vou ter geração de resíduos, que pode levar a prejuízos ao meio antrópico, daí eu vou precisar tratar os resíduos, que pode levar a desequilíbrio do ecossistema, causar degradação na qualidade dos recursos hídricos, comprometimento da fauna aquática e assim por diante. Então eu vou fazendo uma interação entre os diferentes impactos a níveis diferentes, cada vez mais complexos, cada vez mais detalhados. Um outro sistema é a sobreposição de cartas. Onde que eu vou pegar? Cartas são mapas, mapas temáticos. Por exemplo, um mapa com a distribuição da flora, um mapa com a distribuição dos
mamíferos, um mapa com a distribuição do ser humano naquela área e assim por diante. Imaginem aquelas folhas de retroprojetor, aquelas transparentes, onde eu vou colocar uma em cima da outra. Daí eu consigo ver aonde eles se sobrepõem. E a partir daí eu posso fazer uma estimativa dos impactos ambientais, tá? Eu vou sobrepor essas cartas. Hoje a gente faz isso por computador, existem softwares para fazer isso. Professor, eu posso fazer isso com o ser humano? Claro que eu posso. Eu posso, por exemplo, pegar um mapa com os rios e com depósitos de água subterrânea que estejam contaminados com alguma coisa qualquer e colocar em cima aonde que o ser humano pega água para alimentação, para banho, etc. Eu posso fazer a mesma coisa com mapas de focos de mosquitos, por exemplo, e colocar aonde que tem as maiores concentrações humanas e assim por diante. Essa sobreposição de mapas, de cartas temáticas, ela é maravilhosa. Ela serve para ver o impacto ambiental assim de forma fantástica. Eu posso sobrepor, vamos pegar de novo o caso de focos de mosquitos. Sobrepor o foco de mosquitos com distribuição da vegetação. Eu posso mostrar, por exemplo, que os mosquitos estão mais concentrados onde há pouca vegetação. E finalmente o último sistema que eu quero mostrar aqui para vocês, para levantamento para determinação e avaliação dos impactos ambientais e sanitários, é o sistema Batelli. É uma lista, como a gente já viu anteriormente, é uma lista de controle, só que ela tem 4 categorias: ecologia, parte física e química, estética e interesse humano e social. De interesse humano e social, a gente pode colocar muitas coisas. Cada categoria é subdividida, então aqui eu tenho as 4 categorias: ecologia, né? Poluição, que é a parte físico-química, estética, interesse humano e social. E daí elas são subdivididas, mas eu posso colocar outras coisas. É uma lista de controle, como a gente já conversou em um slide anterior. E daí eu dou uma nota de 0 a 10. 0 não tem impacto nenhum, não preciso me preocupar com nada. E 10 eu preciso me preocupar com bastante coisa. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente pode fazer em um estudo de impacto ambiental. Professor, existem outros métodos? Existe sim, gente. Esses são os mais simples e por isso mesmo os mais utilizados. Professor, eu estou com uma dúvida. Como que eu posso dar uma nota? O senhor falou aí em vários métodos que dão nota de 0 a 10, sendo que 10 eu não preciso me preocupar, perdão, 0 eu não preciso me preocupar, 10 é muito preocupante. Como que eu posso dar essa nota? Com base no quê? No achômetro? Não, não é no achômetro, gente. Primeiro, a experiência das pessoas que vão fazer isso. Mas segundo, a gente tem que ter muito cuidado ao dar a importância aos impactos, determinar quais impactos são mais importantes do que outros. Por isso mesmo, a gente, para determinar a importância relativa dos impactos sanitários e ambientais, a gente precisa ter alguma base, né? Por exemplo, comparar entre leis e regulamentos. Tem alguma coisa contra na legislação? Opa, tem. Então, é 10. Pronto, eu tenho que me preocupar bastante. Presença de territórios e bens protegidos por legislação. Opa, tem um parque nacional, uma reserva biológica? Tem. O 10. Tem que me preocupar bastante. Grau de preocupação da população. A população se preocupa muito com aquilo? Sim. Ótimo, então é nota 10. Aquele impacto é bem preocupante porque a população se preocupa muito com aquilo. Incompatibilidade com as políticas governamentais. Aquela atividade
vai contra as políticas que o governo quer para aquela área específica? Vai. Então é 10. Provas e julgamentos científicos e profissionais. A gente tem tanto falado disso nos últimos anos, né? Então, se eu tenho prova que aquilo é perigoso para o meio ambiente, para a população que mora ali, ótimo, então eu dou nota 10. Eu tenho que ter uma grande preocupação com aquele impacto ambiental. Consulta a pessoas e órgãos envolvidos. Por exemplo, a CETESB, o órgão ambiental de São Paulo, IAP do Paraná, que mudou agora de nome. Perturbação de sistemas e processos ecológicos. Isso geralmente é mais comum. Se minha atividade ali vai perturbar alguma coisa em torno da ecologia do meio, então eu tenho que tomar cuidado. Na biosfera, né? Grau de impacto negativo sobre os valores sociais, sobre as condições de saúde das populações. Se tem impacto negativo, é uma grande preocupação. Eu tenho que dar nota 10. Então, eu estou mostrando na minha avaliação desse impacto daquela atividade sobre aquele e-mail que ele é extremamente importante para a sociedade, para os valores sociais, o grau de preocupação da população, condições de saúde, etc. E uma outra coisa também é definição de risco aceitável, opa, teve um errinho ali, ou não, à saúde pública. O que é isso? Quando eu digo assim, eu preciso fazer um controle, mas podem morrer pessoas. Até quanto seria aceitável morrer? Certo é não morrer ninguém. Concordam comigo? Então, se vai morrer alguém, aquele risco é inaceitável. Se eu digo assim que não pode ninguém ficar doente, então, se alguém ficar doente, aquele risco é inaceitável. Se eu digo que podem morrer 5.000 pessoas, então eu estou aceitando aquele risco, tá? Então é uma definição. E daí os profissionais da saúde entram assim de cabeça nisso. Sem profissional de saúde, a gente não pode fazer isto. Entendam, vocês são muito importantes para a grande maioria dos estudos de impacto ambiental, tá? Então, o que a gente viu agora? Na aula anterior, a gente levantou informações gerais sobre o empreendimento e levantou tudo sobre o meio ambiente na área de influência desse empreendimento. O que a gente fez agora? A gente analisou, determinou e analisou os impactos ambientais daquele empreendimento naquele meio ambiente, e inclusive sobre o ser humano. Já que a gente já conhece quais são os impactos ambientais que podem acontecer, lembrem-se, tudo estou fazendo antes do empreendimento ser efetivamente concretizado, tá? Daí eu posso determinar, antes de começar a construir, medidas mitigadoras. Não só mitigadoras, mas preventivas e compensatórias também. Mitigar é diminuir. Eu sei que eu vou provocar um impacto ambiental, mas será que eu não posso fazer algo para evitar que aquele impacto ocorra ou diminuir aquele impacto quando ele ocorrer ou mesmo compensar em outro lugar? Isso eu só posso fazer depois que eu analisei e determinei quais são os impactos ambientais e quais são os mais importantes. Professor, mas eu determinei que alguns não são nada importantes. Esqueça. Eu só vou trabalhar com os mais importantes, tá? Então, a partir daí eu posso fazer medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. O que são medidas preventivas? É aquela que impacto para que o impacto não ocorra. Então eu vou fazer, eu sei que eu vou poluir o ar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um filtro lindo, maravilhoso, fantástico na chaminé
para não poluir o ar, tá? Medida mitigadora. Se o impacto ambiental ocorrer, deve-se diminuí-lo o máximo possível. Opa, vazou petróleo lá no rio. O que que eu vou fazer? Ele, no momento em que ele vazou para o rio, já está provocando impacto. Mitigar é diminuir, diminuir o máximo possível. Então eu vou colocar boias, vou recolher todo o óleo que vazou para o rio. O que que eu estou fazendo? Eu estou mitigando o impacto. Eu já provoquei impacto, mas estou diminuindo esse impacto o máximo possível. E medidas compensatórias. Compensa seu impacto ambiental causado com outra medida em outro lugar. Normalmente não é na mesma atividade. E só é feito após esgotadas medidas preventivas e mitigadoras. Gente, quer ver só? Tem um exemplo bem prático disso do dia a dia. Pode ser que vocês já tenham passado ou vão passar. Vocês compraram um terreno cheio de árvores, vão construir uma casa. Vocês precisam tirar 5 árvores. Quando vocês cortarem a árvore, pronto, já fizeram impacto. Tem como voltar esse impacto? Não. Porque vocês vão construir a casa em cima, tá? O que que eu posso fazer? Eu posso compensar esse impacto. Eu vou lá, pego 5 árvores e planto em outro lugar. Eu estou compensando o impacto de tirar 5 árvores do meu terreno para construir minha casa, plantando outras 5 árvores em outro lugar, tá? Eu falo que isso só pode ser feito após esgotadas medidas preventivas e mitigadoras, porque é o caso típico da casa. Não tem como eu plantar árvore no lugar da casa. É por isso que eu tirei aquelas árvores. Então eu vou compensar em outro lugar. Olha só, o que que a gente viu? Eu quero que vocês vejam que é lógico tudo. Então eu levantei informações do empreendimento o máximo possível. Levantei informações do meio ambiente, inclusive informações detalhadas sobre o ser humano. Daí eu cruzei um com o outro e determinei e valorei os impactos ambientais que aquele empreendimento faz naquele ambiente. Dei notas de 0 a 10. Aquelas com notas maiores, eu determinei medidas mitigadoras, que podiam ser preventivas, mitigadoras ou compensatórias. Tudo isto antes do meu empreendimento ser colocado em prática. Bom, daí eu recebi permissão para construir meu empreendimento qualquer e começo a funcionar lá, minha fábrica, meu hospital, um conjunto habitacional, e assim, uma estrada, uma ponte e assim por diante. Quando ele começa a funcionar, a gente tem que ter um método para ver se ele está funcionando de forma correta. A gente precisa fazer então um programa de monitoramento. Essa é a única etapa de todo estudo de impacto ambiental que a gente vai colocar em prática depois que o empreendimento já está funcionando, tá? É lógico que a gente vai criar esse programa de monitoramento antes, mas a gente vai colocar em prática depois. A gente chama monitoramento um sistema contínuo de observação, medição e avaliação para um fim definido. É como se a gente estivesse acompanhando um paciente. Eu tenho um paciente internado lá no hospital e uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, eu vou lá e faço um exame de sangue. Eu vou uma vez por hora fazer levantamento da temperatura e assim por diante. Eu estou fazendo um sistema contínuo de observação, medição e avaliação para um fim definido. Estou fazendo monitoramento no meu paciente. A mesma coisa, então, eu vou fazer quando o meu empreendimento estiver funcionando. Será que tudo aquilo que eu planejei está dando certo? Será que aqueles impactos que eu coloquei como menos importante continuam como menos importante? Será que aqueles impactos que eu coloquei como mais importantes e daí eu fiz medidas
preventivas, mitigadoras e compensatórias, essas medidas estão realmente funcionando? Então eu preciso monitorar. O monitoramento, durante o monitoramento, a gente faz uma inspeção e supervisão para ver se ele está conforme o que a gente planejou. A gente verifica se ele está conforme as leis, né, legislação em geral. E a gente principalmente faz uma supervisão dos efeitos para verificar se a previsão foi real, aquela que a gente fez nas etapas anteriores, principalmente na magnitude da previsão e para controlar a eficácia das medidas de atenuação, diminuição dos impactos ambientais. E esta é a última etapa. Voltando, olha só que legal. Não é lógico isso? Um estudo de impacto ambiental. Eu levanto as informações do empreendimento, levanto as informações do meio ambiente em volta do empreendimento, eu cruzo esses dois grupos de informações e vou determinar e avaliar os impactos ambientais causados. Aqueles cuja nota foi maior, eu vou determinar medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. Ainda antes de implementar esse empreendimento na prática, eu vou construir um programa de monitoramento para ver se tudo aquilo que eu imaginei antes na prática acontece da mesma forma. E daí, quando o meu empreendimento estiver funcionando, eu vou começar o monitoramento na prática. Professor, mas o que tem a ver conosco? Tudo, gente. Tudo. Absolutamente tudo. Por exemplo, isso daqui, sempre quando a gente faz um estudo de impacto ambiental, o ideal é ter um epidemiologista, por exemplo. Alguém especializado em epidemiologia, tá? E não precisa ser um médico, gente. Pode ser qualquer outra profissão na área de saúde. Ah, professor, mas eu sou psicólogo, por exemplo. Não, o psicólogo entra muito bem aqui, porque algumas vezes populações precisam ser tiradas do lugar. E isso provoca um impacto naquela população muito grande. Eu me lembro quando foi fechado o reservatório de Itaipu, no começo da década de 70, e simplesmente mandaram embora as pessoas que viviam na área que ia ser inundada. E para onde foram essas pessoas? Elas não tinham condição nenhuma, não tinham apoio nenhum do governo. Né? Era o começo do regime militar, ali no meio do regime militar. Né? Então, isto, o profissional da saúde é extremamente importante. Eu vejo o caso de Belo Monte, aquela usina hidrelétrica no Pará, que causou uma série grande de problemas de saúde pública na região lá onde ela foi instalada, na cidade onde ela foi instalada. A cidade hoje, em termos de saúde pública, é um zero à esquerda, não tem praticamente nada. Então, o profissional da saúde é importante que ele esteja junto em qualquer empreendimento, principalmente os maiores, para ver quais vão ser os impactos causados naquele empreendimento. E para isso ele precisa conhecer sobre meio ambiente também, não só sobre a saúde do ser humano. Gente, e além do mais, essas metodologias vocês podem usar para qualquer coisa. Professor, posso usar isso para um empreendimento que já existe? Por exemplo, uma área de invasão. Professor, eu faço acompanhamento de saúde das pessoas numa área de invasão. Posso usar algum sistema desses daí que o senhor mostrou? Pode. Claro que pode. Deve usar. Então isso é importante. Eu só mostrei para vocês como vocês colocarem em prática um tipo de levantamento de impactos sanitários e ambientais que são de interesse de saúde pública. Tá, gente? Só isto. Professor, mas posso usar outros métodos? Pode, mas pensem, eu tenho que ver quais são os impactos de qualquer atividade humana
sobre o meio ambiente, mas principalmente como isso vai afetar o ser humano. Então, algumas vezes, gente, não é o empreendimento que vai afetar o ser humano direto, é a modificação no ambiente em volta do empreendimento é que vai atingir o ser humano. Querem ver um exemplo? Esse empreendimento não provoca nenhum impacto no solo ou no ar, mas ele polui o rio da onde uma certa população humana vai pegar água para beber. Então, a população humana ela não está sendo prejudicada por algo direto do empreendimento, mas algo que o empreendimento faz sobre o meio, sobre um recurso que a população humana vai aproveitar. Então, gente, olha, estudo de impactos ambientais. Primeiro lugar, sempre é necessário um profissional da saúde. Um ou mais, sempre. A minha experiência mostra isso, tá? Segundo lugar, essa metodologia vocês podem usar em qualquer coisa, em qualquer caso que vocês queiram diagnosticar por que os seres humanos estão com aquele problema. Qual é a questão ambiental, a questão em volta deles que faz com que eles estejam com aquele problema. Certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e visto um pouquinho mais fundo o que vocês podem fazer como profissionais da saúde, relacionando a atividade humana e o meio ambiente, como o ser humano entra aí, tá? Essas são metodologias muito simples que vocês podem utilizar e devem utilizar. Vocês são muito importantes para diagnosticar quais são os impactos dos empreendimentos sobre o meio e como isso vai influenciar o ser humano, tá? Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Até a próxima aula e cuidem-se, pessoal!